visitando a Terra. Perseguição em Portray, Ohio. A história é de uma comédia de erros, de egrégia, falta de consideração para com as testemunhas, da aparente intriga, de excitamento. Envolvendo uma perseguição de um carro a 105 milhas por hora e finalmente de tragédia merece ser contado com algum detalhe e deveria algum dia ser publicado na íntegra. Envolvi-me no caso de modo muito superficial, pois só me convocaram na qualidade de consultor quando o fato já se achava em um estado bastante avançado, mas foi com um grande interesse que observei o desenrolar desde o início. Muito se deve a William Weitzel, assistente de filosofia na Universidade de Pittsburgh, setor de Bradford, que, com cuidado, habilidade, fato e persistência, reuniu os diversos detalhes desse relato do encontro imediato. Mr. Weitzel autorizou-me a utilizar o material contido no exaustivo relatório que fez sobre o caso, que contém uma grande correspondência com os observadores e com os funcionários governamentais. Este caso foi pesquisado pelo Comitê Condon, que na verdade talvez nem tenham ouvido referências a ele, muito embora o relatório tenha sido redigido 6 meses antes do comitê entrar em atividade. Se tivesse conduzido a investigação, acredito piamente que outro não identificado teria sido acrescentado ao substancial número de casos Condon que permaneceram insolucionados. Se o grupo da Universidade do Colorado tivesse examinado o caso sem preconceito, sem dúvida alguma teria conseguido descobrir algum dado interessante. Se não fosse pela infeliz circunstância do relatório inicial, que suportou o impacto do ridículo, se tornando um verdadeiro páreo, sofrendo a ruptura do lar do casamento e sendo obrigado a sofrer humilhações pessoais. Este caso histórico poderia ser perfeitamente considerado como uma divertida comédia. 3 outros observadores, 2 dos quais estavam geograficamente independentes da testemunha inicial e seu companheiro, através das fantasias da cobertura da imprensa e do fracasso da Força Aérea por não interrogá-los, escaparam da acusação por implicação de incompetência total, alucinação e até mesmo insanidade, muito embora tenham descrito independentemente o OVNI da mesma maneira que o fez a testemunha em foco. Tudo teve início de um modo bastante rotineiro. Na noite de 16 de outubro de 1966, o delegado do xerife Dale Power, um funcionário que trabalhava em horário integral na delegacia do condado de Portage, Ohio, após ter jantado um bife com ovos, ter tirado uma soneca de 2 horas, tomou 2 xícaras de café, apresentou-se para o plantão à meia-noite. Foi mandado logo que chegou para verificar uma queixa contra um vagabundo, nada foi constatado. Recebeu um chamado para pegar Wilbur Neff, o mecânico que naquela ocasião fazia a ronda com ele na qualidade de delegado nomeado. Os 2 homens foram mandados para responder a um chamado sobre um carro que tinha batido no encontro de um poste de iluminação próximo a Atwater Center, Ohio. Mandaram o motorista para o hospital e o carro foi rebocado. A seguir, um funcionário da companhia de eletricidade Edison de Ohio apareceu para consertar o poste. Os 2 delegados foram a Deerfield, nas redondezas, para tomar um café e levar uma xícara para o eletricista. Em Deerfield, ajudaram um homem cujo carro tinha enguiçado e tratado de arranjar-lhe um reboque. Voltará sendo do poste, acidentado por volta das 4h45 da madrugada.
Enquanto conversavam com o eletricista da Edison, de Ohio, o rádio de seu carro comunicou com a mulher no condado de Summit, situada bem ao oeste do condado de Portage. Tinha comunicado um objeto profundamente iluminado tão grande quanto uma casa, sobrevoando a sua vizinhança. O objeto contra a mulher encontrava-se muito baixo, parecia um avião e alto demais, parecia uma lâmpada da rua. Imediatamente foram desviados sob a estação de rádio para o eletricista. Nem Spauer nem Neff levaram o assunto a sério. Em seguida, os delegados rumaram para o oeste pela estrada 224, com a intenção de preencherem o formulário do acidente no hospital. Viram um carro parado no acostamento do lado sul da estrada, deram a volta com o rádio patrulha e aproximaram-se do carro abandonado, vindo por trás. Spauer relatou o que aconteceu. Ele, Neff, saltou pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo. Ele dirigiu-se para o ângulo frontal direito da rádio patrulha, onde parou. Isto é uma espécie de segurança policial, e eu dirigi para o lado esquerdo da parte posterior do outro veículo. Dei uma volta apenas para fazer uma espécie de controle visual da área, para certificar-me de que ninguém tinha ido para o mato. Sabe como é? Para fazer alguma necessidade ou qualquer outra coisa. Eu sempre olho para trás de modo a que ninguém apareça pelas minhas costas. E quando eu olhei para esta zona boscada atrás de nós, eu vi a coisa. Nessa hora eu estava subindo. E há ali uma inclinação suave. Elevou-se até o nível das copas das árvores, a cerca de 100 pés de distância. Começou a vir na nossa direção. Bem, as árvores que ela estava sobrevoando ficavam bem em cima dessa elevação, bem ao lado da estrada. E naquele momento eu observava a coisa, e estava tão baixo que não se podia vê-la até que estivesse bem em cima da gente. Olhei para o Barney, Neff. Ele ainda continuava com os olhos presos no carro diante de nós. E a coisa foi ficando cada vez mais brilhante, e a área começou a ficar clara, e eu olhei outra vez para o Barney. E ele disse-lhe para olhar por cima do seu ombro. Ele fez o que lhe disseram, não disse nada, hein? Limitou-se a ficar onde estava com a boca aberta durante 1 minuto e com a claridade era muito intensa. Olhou para o chão. Eu comecei a olhar para baixo, olhei para as minhas mãos, as minhas roupas não estavam queimando nem nada. Quando a coisa parou em cima de nós, o único som que toda a área era um zunido. Não era nada que estivesse gritando ou realmente selvagem. E modificou-se um pouquinho. Zoava como um transformador sendo carregado ou um transformador sobrecarregando no momento da troca. Senti muito medo durante alguns minutos. Para falar a verdade, estava petrificado. Então mexi o pé direito e tive a impressão de que tudo funcionava bem. É lógico. E lógico, ele tomou a mesma decisão que eu. Colocamos alguma coisa entre eu e ela, a coisa. Portanto, fomos os dois para o carro. Entramos e nos sentamos. Não me aventurar a dizer que levou 10, 30 segundos ou 3 minutos. E a coisa ficou ali e parou. E nós nada fizemos. Nada. Nada mesmo. E a coisa afastou-se rumo ao leste. Estava agora virando para o leste. E lá ficou. Por um segundo nada aconteceu comigo e Barney. Parecia estar bem. Apertei o botão do microfone. A luz apareceu. Então apaguei. Comecei a lhes dizer. Sabe não? Que aquela coisa estava ali. Pensei bem se eu fizer. Ele pensara. Portanto, limitei-me a contar para Bob através do rádio e disse: este objeto brilhante está bem aqui, aquele que todo mundo diz que está passando por aqui. E ele respondeu: atire nele. Essa coisa era, puxa, não era de brincadeira, mas que diabo. Era tão grande quanto uma casa e era muito brilhante, teria feito os seus olhos se encherem de lágrimas. Receberam ossos para acompanhar a aparição e assim começou, talvez a mais violenta caça a um OVNI de que se tem notícia. O objeto foi seguido por mais de 70 milhas, às vezes em velocidade tão alta quanto 105 milhas por hora. Enquanto a caçada estava se realizando, o policial Wayne Houston, na sua rádio patrulha perto de Western Palestine, Ohio, cerca de 40 milhas a leste do ponto onde teve início a caçada, escutava a conversa mantida pelo rádio entre Spauer e o escritório em Ravenna. Posteriormente, por meio de um testemunho assinado, Houston admitiu para Weitzer: falei com Spauer pelo rádio, encontrei-me com ele na extremidade norte da cidade da Estrada 14. Vi a coisa quando o dele se encontrava a umas 5 milhas de distância de onde eu estava. Quando apareceu, devia estar a 800, 900 pés descendo a Estrada 14. Foi quando vi mais baixo. Enquanto ela voava por ali, eu estava de pé ao lado da rádio patrulha. Observei-o seguir direto acima de nós. Tinha um formato semelhante a um sorvete em cone, com um pouco da parte superior derretida. A extremidade mais fina do cocoruto estava para baixo.
parte superior parecia-se com uma cúpula. Spawn e Neff desceram a estrada bem atrás dele. Segui atrás deles. Seguimos a uma velocidade de 80 a 85 milhas por hora, em 2 vezes a 105 milhas por hora. No determinado momento fiquei colado ao para-choque de Spawn e verificamos um com o outro que estávamos indo. Estava bem na nossa frente, meia milha ou 3/4 de milha mais adiante. Conheço Rochester bastante bem, estava agora na Pensilvânia, aos 15 milhas da fronteira de Ohio. E eu os ia orientando pelo rádio. Durante todo o trajeto estávamos tentando entrar em contato com o carro da Pensilvânia. Perdi a base para se comunicar com a delegacia da polícia Pensilvânia, que avistamos foi em Coway, poucas milhas depois de Rochester. Dali estava com pouca gasolina. Paramos onde Frank Panazella estava estacionado. Portanto, aparece aqui o quarto observador, Frank Panzanella, policial de Coway. Seu testemunho está assinado disso. Assim que 20 da manhã, parei no hotel Coway e tomei um xícara de café. Depois deixei o hotel seguindo pela Second Avenue. Olhei para a direita e vi um objeto brilhante. Julguei que se tratasse de um reflexo de um avião. Então saí da rádio patrulha e olhei novamente para o objeto. Vi 2 outros carros de patrulha aproximaram. Os policiais saíram e perguntaram-me se eu tinha visto o objeto. Apontaram para ele e disse-lhe que o estava observando já fazia uns 10 minutos. O objeto tinha o formato de uma bola de rubi, cortado pela metade. Era muito brilhante e tinha uns 25 ou 35 pés de diâmetro. A seguir, o objeto deslocou-se rumo a Harmony Township, numa altitude aproximada de 1000 pés. Então parou e subiu direto, numa velocidade louca, para os 3.500 pés. Chamei a atenção à estação base e disse ao rádio operador para notificar o aeroporto de Pittsburgh. Perguntou-me se me sentia mal. Respondi-lhe que se estava doente. Os outros 3 patrulheiros também estavam. O objeto continuou a subir até que ficou tão pequeno quanto a esfera de uma caneta esferográfica. O objeto em relação à luz estava bastante distante. E à sua esquerda, Vênus estava à direita da Lua. Não podia ver a Lua de onde me encontrava. O objeto foi visto entre 2 antenas num quintal do outro lado da rua, para o leste. Nós 4 vimos o objeto disparar direto para cima e desaparecer. O objeto estava planando quando o avião que decolava do aeroporto passou por debaixo dele. Em seguida disparou direto para cima, segundo todas as testemunhas. O Major Quintanilha, então chefe do projeto Livro Azul, tentou estabelecer uma interpretação que todos os 4 policiais que se envolveram na sequência de forma independente tinham primeiro avistado um satélite, mesmo se naquele tempo nenhum satélite estivesse visível em Ohio, e de alguma forma conseguiu transferir suas atenções para Vênus, que tinha sido avistado pelos observadores, enquanto o objeto mantinha-se à vista. A investigação inicial foi superficial. O inquérito inicial, feito com apenas uma das testemunhas, Spawn, contou com apenas uma ligação telefônica de 2 minutos e meio, que segundo Spawn começou com as palavras: "Fale-me sobre essa miragem que viu." A segunda entrevista também por telefone durou 1 minuto e meio. Segundo a declaração assinada por Spawn, Quintanilha desejava aparentemente que Spawn dissesse ter visto o OVNI durante alguns poucos minutos. Quando este lhe disse que o objeto estivera à vista, quase que sem interrupções quanto às observações, enquanto os observadores o perseguiam em Ohio até a Pensilvânia, percorrendo uma distância de umas 60 milhas, ele terminou rapidamente a conversa. O método empregado por Quintanilha era simples: ignorar qualquer prova que fosse contrária à sua hipótese. Menos de 5 minutos de conversa pelo telefone foi o suficiente para o Livro Azul chegar à solução do caso. Somente após ter sido pressionado pelo Congresso é que Quintanilha viajou para Ravenna, Ohio, e dirigiu-se até o escritório do xerife do condado de Portage para entrevistar Spawn e Barney Neff. A entrevista foi gravada por Witzel a pedido de Spawn e nos oferece uma rara visão do projeto Livro Azul por dentro. Desta feita, a entrevista foi demorada e envolvente. Além dos testemunhos de Spawn e Neff, também incluiu do delegado xerife Roberto Wilson, o rádio operador que se mantiveram em contato com Spawn e Neff, e o xerife Ross Dustman, cujo principal papel foi dar um depoimento a favor do caráter dos seus delegados. Contudo, excluiu
Contudo, excluiu dois testemunhos da primeira grandeza, o patrulheiro Houston, de West Palestine, Ohio, e o patrulheiro Panzanella, de Cowell, Pensilvânia, que se juntou aos três quando o avistamento chegou à sua cidade. Devido à extensão da entrevista gravada, só poderemos transcrever algumas partes e estarão forçosamente fora do contexto. Power. Em segundo lugar, tenho a impressão de que Vênus nasce no leste, como estrela matutina, e isto, possivelmente, é outra coisa que esta... Isso, possivelmente, é outra coisa que está errada. Quintanilha, depende. Power, como pergunta? Quintanilha, às vezes ela aparece bem em cima de você. Power, está bem, tudo certo, bem, de qualquer modo. Quintanilha, Vênus hoje. Ruindo de papel sendo remexido, surge às 12h49 da manhã e surge a 150 graus, azimuth a 25 graus de elevação. Ela não tem necessariamente de surgir rente ao horizonte, pode nascer mais alta, mas está na eclíptica, é verdade. Power, está certo, então está na eclíptica, admitamos que está certo, mas esta coisa é grande assim e bem baixa, e esta gente observou esta coisa por toda a região de Mogadore, comunicaram o fato. Eu a segui e Barney estava comigo. Íamos descendo a estrada, então o senhor vai ter que descer. Bem, havia dois loucos que estavam perseguindo Vênus, agora Vênus. Quintanilha, olha aqui, espera um instante. Power, muito bem, espera um instante, deixa-me falar. Quintanilha, você usou a palavra errada. Power, está bem, ora. Quintanilha, sou um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Power, é correto, o senhor realmente é. Quintanilha, e não chama ninguém de maluco. Power, não, tudo bem, então eu tive alucinações, mas o que eu estava dizendo, Quintanilha, não disse que você tivesse tido alucinações. Power, o que estou tentando dizer é o seguinte, estou descendo a estrada, então essa coisa que estou seguindo, Quintanilha, e trate de me tratar com o respeito com o que eu trato. Power, é o que farei, senhor, tratarei o senhor com mais respeito do que venho sendo tratado nos últimos. Quintanilha, não estou chamando de maluco, só estou afirmando que tivesse tido alucinações. Power, tudo bem, nos últimos 20 anos, de qualquer maneira, esta coisa passa por cima do outro carro de polícia. Nos últimos 20 dias, de qualquer maneira, esta coisa passa por cima do outro carro de polícia. Estou observando a coisa passar, tornou a localizá-la. Isto é, há dois carros que estão vendo Vênus. Então vemos os dois descendo pela estrada. Entramos em Cowell, Pensilvânia. Então esta coisa passa por cima de um terceiro carro que estava parado. Nem usamos a mesma frequência. Jamais vi, falei antes nem depois com este outro policial. Ele estava observando a mesma coisa quando ela passou por cima dele, rumando para Pittsburgh. Enquanto nós passávamos a toda velocidade, bem, nós observamos aquilo, 4 homens todos lá, 4 policiais. Provavelmente o senhor diria o que bem entender, mas ficamos lá, ficamos observando, vimos o avião passar por debaixo dela. E vimos quando acendeu diretamente para cima. E isto, senhor. Quintanilha, desapareceu. Power, posso garantir que é pura verdade, a verdade de Deus. Sim, senhor, a única coisa que restava para se olhar depois que fomos até a estação e chamamos o cara, era uma mancha brilhante em que estava lá. O sol estava todo de fora e a luz estava desaparecendo. Devia ser mais ou menos um quarto de lua. Ao sul da lua, se o senhor estivesse virado para o leste, havia uma mancha brilhante. Disse que provavelmente deveria parecer com a borracha de um lápis, brilhante mesmo. Claro, era Vênus, mas assim mesmo. Wilson, o rádio operador que operava o rádio, mas que não tinha visto o OVNI, era a nave mãe. Power, o que? A outra nave? Wilson, era a nave mãe. Power, a nave mãe, olha, vocês vão conseguir me convencer daqui a pouco. Aí arranjei-me um tranquilizante e um pouco de café. Esta coisa estava parada, devia estar à esquerda, que era o norte. Nós ficamos olhando e ela subiu, parou o avião comercial, passou por cima dela. E depois dela, ela foi direto para cima. Após
tão reto quanto ora direto para cima. Então eu não podia imaginar o que fosse. Sei que as pessoas podem ficar fixadas em alguma coisa talvez, ou alguma coisa como esta, mas eu não penso que não posso entender como eu mesmo, um outro carro patrulha e outro sujeito, e tudo isso pudesse estar se passando. Perseguindo Vênus, eu, ora, não abro mão de nada do que disse. Sei que talvez seja esta uma forma para descontar os exageros do relato, ou seja lá o que for, mas estava lá, vi muito bem. Quintanilha, dali, não é uma questão de descontar exageros, estamos tentando conseguir, estamos procurando determinar o que era. Power. Senhor, se eu pudesse lhe dizer o que era, acredite, Major, eu mesmo, e como já disse antes, se lhe tivesse dito que tinha visto um Ford descendo a autoestrada, o senhor saberia a respeito do que eu falava. Se o senhor dissesse, olha, lá vai um Chevrolet, o senhor saberia do que estava falando, e o que tinha identificado, eu saberia o que era, o mesmo quanto uma aeronave. O senhor diz, lá vai um B-29, eu respondo, sim, sem dúvida, é um velho cavalo de guerra, ou algo assim, a coisa está identificada, mas aquilo nunca vi nada como aquilo antes, ou depois eu, na minha imaginação mais puxado, pude pensar que existisse. Sei que se pode ter uma ilusão de ótica, ou até mesmo ver alguma coisa se deslocando, ou como se olhasse através de um caco de vidro ou algo. Quintanilha, sim, distorções. Power, posso continuar com isso, mas nunca vi nada tão grande. Nos meus mais estranhos sonhos, acho que não teria sido capaz de imaginar uma coisa como aquela, ou tê-la visto, mas a coisa estava lá, via com toda a clareza, via fora do carro, via dentro do carro e vi fora do carro depois. Eu cheguei em Coal e detestaria pensar que arrisquei a vida deste homem, né, e as vidas de diversas outras pessoas perseguindo Vênus. Não acredito nada que eu estivesse perseguindo Vênus, não sei como explicar, não faço a menor ideia, mas o senhor, esta coisa era tão real quanto Vênus. Quintanilha, sabe de uma coisa, Dali? Pergunta. Vou lhe dizer, isto seja lá o que for, você não é a primeira pessoa que passa por uma coisa dessa. Walter, o operador de rádio. O que a Força Aérea julga que seja isso, Major? Pergunta. Quintanilha. Interpretações errôneas de objetos convencionais e fenômenos naturais. No ano passado tivemos 245 casos astronômicos. Walter. Aquilo que Dali viu, em qual categoria se enquadra? Pergunta. Quintanilha. Coloco na categoria de observações astronômicas de satélites. Atualmente este caso consta na estatística do Livro Azul como observação de Vênus, mesmo se tanto o objeto quanto o Vênus tenham sido realmente como vistos. Tenham sido relatados como vistos, quanto 4 diferentes conjuntos de olhos humanos registraram algo aos seus cérebros, 4 cérebros que estavam acostumados a fazer avaliações a respeito das coisas que seus olhos viam. Depois dos observadores estavam num carro. Os outros 2 encontravam-se em cidades diferentes. O testemunho dos outros 2 policiais nunca foi obtido. Quintanilha sentia-se obviamente satisfeito por ter atendido às exigências do método científico. Na verdade, teria achado suficiente testemunho dado pelo telefone durante 4 minutos se o deputado Station não tivesse forçado a mão por ter um interesse pessoal no caso. Reservei um espaço considerável a este incidente porque é indicativo da minha experiência com o Livro Azul durante tantos anos como seu consultor. Os casos que se julgavam como interpretações errôneas e duvidosas, o Livro Azul fazia o impossível para colocar no registro. Casos como este, que estavam abertos à pesquisa e tinham a possibilidade de conter algo genuinamente novo e empírico, eram tratados com pouco ou nenhum interesse. Se os observadores deste caso não fossem policiais, estou certo de que a avaliação teria sido testemunhas duvidosas, uma categoria favorita para os casos dos quais as testemunhas não tinham condição de defesa. Classificar um policial como uma testemunha duvidosa seria uma atitude pouco política. Portanto, a categoria de astronômico foi escolhida, apesar da opinião contrária do consultor astronômico. Qualquer leitor perspicaz já deve ter notado que 2 questões estão interligadas em todo este assunto.
Uma está presa à realidade do fenômeno OVNI relatado, a outra é a questão da metodologia e da integridade científica. Independentemente de como a primeira questão fica resolvida com o tempo, o registro demonstra que, mais uma vez, uma longa história de ciência e preconceito, a emoção e provincialismo temporal obstaculou, no caso da pesquisa dos OVNIs, a marcha da ciência, da aventura intelectual, que poderia ter sido profundamente ilustrativa. O caso do condado de Portage foi muito embaraçoso para mim, de vez que foi dito e redito que o livro azul não adotou nenhuma interpretação astronômica com relação a um avistamento de OVNI sem que eu tivesse pronunciado como consultor astronômico, mas a regra é frequente e flagrantemente violada. Aqui, por exemplo, a classificação do caso como satélite e Vênus foi feita sem que me tivessem ouvido. 3 meses mais tarde mudaram a ficha do livro azul a respeito do caso. Minha classificação foi um claro não identificado, uma classificação que estava bastante alicerçada no fato que tinha ficado estabelecida através do testemunho gravado de que os observadores tinham visto Vênus, assim como o OVNI também. Os policiais não conheciam o planeta pelo seu nome, mas confirmaram que havia uma mancha brilhante próxima à Lua. Naquela manhã, Vênus situava-se apenas a alguns graus da parte superior direita da Lua. Os observadores afirmaram que à medida que a claridade na alvorada aumentava antes do nascer do Sol, a silhueta do OVNI tornava-se mais distinta, como Vênus teria acontecido justo o oposto à medida que o dia fosse rompendo. O Sol naquele dia nasceu às 5h42 e o avistamento terminou pouco depois. Isto não significou nada, não quiseram escolher a minha opinião. Apresentei aspectos deste caso com alguns detalhes, porque, embora seja apenas um entre tantos outros parecidos, traz-se um ótimo exemplo de encontro imediato de primeiro grau, de falta de imaginação do estabelecimento e da verdadeira natureza da experiência para o observador. A sequência deste caso não atende agradável. O público, sobretudo devido à imprensa, a concentração do livro azul da Alice Power, chegando praticamente a excluir as outras 3 testemunhas, ficou com a impressão de que se tratava de um caso envolvendo um policial que tinha perdido a razão e passara por uma alucinação sem par. Está mais que claro que esta foi a implicação da entrevista de Quintanilha com Power. Posteriormente, ele foi afastado da polícia devido a insuportável ridículo a que se expuseram e a pressão desfavorável da publicidade. A combinação dos acontecimentos estragou sua vida no lar, afastou da mulher e arruinou sua carreira e sua saúde. Já não faz mais parte do quadro dos policiais e comenta que subsiste a custa de biscates. Felizmente, os desfechos trágicos não fazem parte do protótipo do encontro imediato do primeiro grau, mas o caso de Portage, Ponte e outros escolhidos como representativos, usados neste capítulo, retrata a natureza do OVNI quando experimentado de muito perto. Luminescência brilhante, tamanho relativamente pequeno, de ordem das dezenas e não das centenas de pés, geralmente de forma oval, às vezes acima de uma cúpula, ausência de asas convencionais, rodas ou outras protuberâncias, a capacidade de parar no ar e acelerar rapidamente para velocidades altas, caracterizam o OVNI no encontro imediato. A localização da aparição parece ser uma das principais características. As trajetórias do OVNI são principalmente verticais quando as velocidades são elevadas. Ascensões em ângulo de 45 graus ou mais parece ser a regra geral. Pousa em Grange Reserve, Austrália. Em 6 de abril de 1966 ocorreu um extraordinário caso ufológico com comprovações físicas na forma de vestígios físicos em Grange Reserve, Whitstable, Melbourne, na Austrália. Na ocasião, mais de 200 estudantes e funcionários de 2 escolas na região observaram um disco voador pousar, permanecer durante algum tempo, decolar e desaparecer em alta velocidade. Shane Ray, um professor de literatura inglesa de Canberra, entrevistou dezenas de testemunhas para um livro publicado na ocasião do aniversário de 40 anos do avistamento. O professor Ray entrevistou mais de 30 testemunhas, principalmente ex-funcionários, estudantes das escolas primárias e secundárias de Westall. Ele tentou obter relatórios da polícia e da Força Aérea, mas só até agora sem sorte.
Na época, vários órgãos da imprensa noticiaram os fatos, principalmente o Channel 9, desde alguns jornais locais. Os testemunhos são coincidentes. O OVNI surgiu voando baixo, era prateado e reluzente, tinha formato de disco. Como as escolas estavam situadas próximas ao aeroporto de Mohammed, os alunos já estavam acostumados com a presença constante de aviões na região. Todos foram unânimes em afirmar que o objeto era diferente do avião, ou um balão, tanto na forma quanto no tamanho. O objeto foi observado durante aproximadamente 20 minutos e muitos observaram desde o começo do pouso até o momento da decolagem. Dezenas de estudantes correram até o local do pouso, chegando lá após a partida do objeto. No local do disco deixou um ciclo no capim queimado. O jornal Dandenong, que publicou o caso em matéria de capa por aproximadamente 2 semanas, denunciou que os estudantes e os funcionários foram recomendados a não comentar o caso com ninguém. Entretanto, o professor Adrian Greenwood deu ao jornal um relatório detalhado. Ele era cinza prateado e parecia engrossar às vezes. O engrossamento é semelhante ao que ocorre quando se lança um disco e ele vira mostrando sua melhor parte inferior. Uma das testemunhas mais próximas foi um garoto que havia alugado terras em Grand Reserve para a criação de cavalos. Sean Mateus, que não era aluno em West Tal, estava de férias e passava seu tempo nessas terras. Eu vi a coisa vindo do horizonte, desceu através dos pinheiros. Eu não posso te dizer o que era. Eu vi a coisa descendo atrás dos pinheiros. Vi quando subiu de novo. Eu não posso dizer o quanto tempo ficou lá. Por isso, foi há muito tempo, afirmou ao jornal Sunday Age. Eu fui até lá e vi um ciclo na clareira. Ele parecia como se estivesse cozido ou não queimado. Disso eu lembro. Um grupo de crianças na escola primária da escola secundária de West Tal vieram até o local para ver o que tinha acontecido. Mateus afirmou que o objeto tinha um tamanho aproximado de 2 carros populares lado a lado, que passou uma distância aproximada de um campo de futebol de onde estava. Ele era prateado, mas ele tinha uma espécie de cor violeta, muito brilhante. Mas nada que machuque a vista ao olhar. Eu vi quando ele desceu atrás das árvores. Eu pensei, olha, segure-se. Olá, segure-se. 1 minuto ou mais depois ele subiu e se foi. Pela forma como a coisa se moveu, não pode ter sido um balão ou uma aeronave leve. Um helicóptero, pergunta, sem chance. Não havia ruído, aparência diferente. E não se movia como tal. Ele veio de longe, parou e simplesmente desceu. A Sociedade de Pesquisas Ufológicas de Vitória investigou o incidente. O secretário da VUFORCE, Tony Koch, afirmou que esse é um dos mais importantes casos da Austrália, ficando apenas atrás do caso Frederick Valentink. O caso Tuscumbia. Em 14 de fevereiro de 1967, ocorreu um importante caso ufológico envolvendo o pouso de um objeto em forma de cogumelo, avistamento de tripulantes e presença de vestígios físicos. Por volta das 7 horas da manhã, Claude Edward, fazendeiro de 64 anos, saiu da sede da sua fazenda próxima a Tuscumbia, Missouri, Estados Unidos, para ir até o celeiro. Logo que saiu de casa, Claude percebeu que suas vacas pareciam olhavam detidamente para a direção leste. Ele olhou para esta direção e observou um objeto em forma de cogumelo, com tons verde acinzentado. No campo, e a aproximadamente 50 metros de distância, Claude continuou seguindo em direção ao celeiro. Ao chegar ali, deu outra olhada no objeto. Desta vez percebeu estranhas figuras andando abaixo do aparelho. Ele resolveu aproximar-se do estranho objeto, passou por algumas vacas e pulou a primeira das 2 cercas que o separavam do objeto. Ao chegar na segunda cerca, os pequenos seres começaram a movimentar-se atrás de uma haste central vertical que havia abaixo do objeto. Ele notou que eles usavam um uniforme da mesma cor do aparelho e teriam aproximadamente 1 metro de altura. Eles aparentemente tinham olhos grandes ou viseiras. Na região do nariz e na boca havia uma protuberância. E, estando muito impressionado com o caso, ele resolveu apanhar 2 grandes pedras com o intuito de atacar o objeto, danificando de modo a permanecer no chão até pedir ajuda. Ele chegou a aproximadamente 5 metros do estranho objeto e encontrou uma espécie de parede invisível que o impossibilitou de continuar. Ele resolveu então atirar uma das pedras em direção ao objeto. Ele atingiu algo no ar e ricocheteou sem produzir qualquer som de impacto. O mesmo aconteceu com a segunda pedra. Inconformado, ficou apenas observando o estranho objeto. Notou que ele era liso e que havia um anel inferior, onde havia pequenas aberturas ovais espaçadas.
com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Destas aberturas saíam luzes coloridas, indicando algum tipo de movimento dentro do objeto. Ao todo, teriam aproximadamente 5 metros de diâmetro e não produziu som algum. Logo em seguida, o estranho objeto começou a executar movimentos balançando em direção à testemunha por 3 vezes. Na terceira vez, o objeto elevou-se silenciosamente por alguns metros. A haste central na parte inferior do objeto foi recolhida. Em seguida, o objeto acelerou rapidamente, desaparecendo ao oeste. O caso pesquisado por Ted Phillips, especialista mundial em casos de pouso de OVNIs. Na ocasião de sua pesquisa, a testemunha Claude Edwards estava relutante em prestar seu depoimento. Por fim, resolveu apresentar o foro todos os detalhes do caso, bem como a marca resultante do pouso do objeto, pedindo que mantivesse sigilo sobre o nome e a localização da fazenda da testemunha até a morte desta. No local, Ted encontrou uma massa circular de aproximadamente 1 metro de diâmetro, em um terreno irregular, onde o solo estava desidratado. Apenas dentro da marca havia desidratado, sendo que fora da estranha marca do solo havia estava absolutamente normal. No centro havia um buraco de 20 cm de largura por 30 cm de profundidade. Havia também uma marca de formato oval de 100 por 65 mm. Caso Butler. Em 20 de março de 1967, ocorreu um interessante contato imediato terceiro grau em Butler, Pensilvânia, Estados Unidos. À noite, um casal e sua filha estavam em uma fazenda de sua propriedade quando surgiram estranhas luzes no céu. O pai, acompanhado pela filha, saíra de carro para investigar melhor. Eles estacionaram o veículo em um campo aberto e puderam observar 2 objetos esféricos, luminosos aproximadamente a baixa altura. Quando estavam a aproximadamente 50 metros do estranho objeto, desapareceram. De repente, apareceram 5 indivíduos parados no meio da estrada. Enquanto o pai ligava a tirar o veículo do local, a filha olhava para os seres. Eles estavam a cerca de 3 metros do carro. Eram semelhantes a seres humanos, mas seu rosto não tinha expressão e eram diferentes do rosto humano. Os olhos não passavam de traços horizontais longos. Seus narizes eram finos e pontudos, semelhantes aos humanos. E suas bocas também eram somente traços, como os olhos. 4 deles tinham a altura normal de 1,70 m de altura, mas o quinto era menor, com 1,5 m. Todos usavam caps, debaixo dos quais apareciam cabelos ruivos, sendo que no ser menor caía até os ombros. Penso que seria mulher, não vi ouvidos. A pele de suas faces e mãos tinha aspecto grosseiro, parecendo um tecido cicatrizado ou que tivesse sido severamente queimada. Todos se vestiam igualmente de uma roupa solta, parecendo desarrumados. Camisas fora das calças e calas como as de um caçador. Ficaram parados sem fazer nenhum ruído. O pai teve que desviar o carro para não atropelar os indivíduos. Mais tarde ele declarou que ouviu um coro de voz em sua cabeça dizendo: "Não se mova", em inglês. Os protagonistas do caso pediram para sigilo sobre suas identidades. Estragos em Roaring River. Este é um dos mais importantes casos da ufologia norte-americana, pois houveram danos no ambiente causados por uma espécie de raio emitido pelo disco voador, que neste caso foi fotografado. O caso ocorreu em 22 de novembro de 1966, nas proximidades de Casville, em Roaring River, estado de Missouri. Na ocasião, 2 caçadores aproveitaram a estação da caça local. Um deles retornou ao acampamento preocupado, pois havia visto fumaça subindo do local onde ficava o acampamento. Ele imediatamente correu para lá, a fim de verificar o que tinha acontecido. Ele descobriu que seus equipamentos e a tenda que usavam estavam totalmente destruídos. Os calçados e os registros estavam ainda queimados. Um dos hastes de sustentação da tenda estava danificado, embora não estivesse queimada. Alguns itens de alumínio dentro da tenda estavam derretidos. A tenda havia sido armada dentro de 2 árvores que estavam praticamente intactas, com exceção de algumas folhas acima da cabana. Aproximadamente 4 metros dali havia uma árvore cujo topo estava queimado. A testemunha ouviu um zumbido abaixo, vindo do topo das árvores. Ao olhar, percebeu a presença de um estranho objeto subindo do vale nas proximidades de onde a árvore estava queimando. Ele teve êxito em fotografar o objeto, que logo em seguida desapareceu. O avistamento do objeto não durou mais do que 20 segundos, que foi tempo suficiente para registrá-lo 2 vezes. O zumbido emitido pelo objeto aumentou a intensidade na medida em que acelerava. Ele tinha coloração de alumínio, refletindo a luz do sol. Além disso, a testemunha viu que parecia ser uma faixa abaixo do objeto, que passava bem pelo centro do mesmo. A testemunha andou aproximadamente 100 metros até o local de onde o objeto havia se elevado.
Analisando o rolo de filmes, percebeu-se que as primeiras fotos mostram o local do acampamento intacto. No centro do filme temos as imagens do disco voador e no final temos as fotografias registrando os estragos feitos pelo aparelho. Abdução em Sarandi, Rio Grande do Sul. Dirceu Gomes morava nos arredores da cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul. No entroncamento do caminho que leva à Palmeira das Missões, era biscateiro. Às 21 horas de uma noite fria de junho de 1967, ele voltava do trabalho quando, a uns 200 metros de sua residência, viu uma bola luminosa a 30 metros de altura e pensou que fosse um dos habitantes. Pensou que fosse o que os habitantes daquela região chamam de boitatau, mãe de ouro. Aquilo desceu até uns 10 metros do chão e parou, projetando um faixa de luz para baixo. E em movimento ele coidal em torno desse raio, guardando sempre a distância de 30 a 40 centímetros mesmo. Desceram rapidamente dois seres de uns 85 centímetros de altura. Paralisado pela surpresa, não pôde reagir quando os pequeninos passaram-lhe por baixo dos braços uma fita, içando para dentro da bola luminosa, através de um buraco circular na parte inferior do aparelho. Um terceiro tripulante pegou em cima e colocou no pequeno assento de um pé só, soltando sem seguida a fita que o amarrava. Logo após foi projetado do teto da cabine, através da abertura do piso, um raio de luz em torno da qual subiram os dois tripulantes que estavam em terra, sempre com os olhos voltados para o facho luminoso e o movimento helicoidal, conforme acontecia na descida. Dirceu observou que o recinto, do tamanho de uma ampla cabine de caminhão, não media mais do que 1,50 m de altura, pois, quando em pé ele, que tinha 1,64 m, precisou curvar-se. Os três cosmonautas tinham um rosto arredondado, olhos azuis, boca, nariz e dentes proporcionais à sua estatura. Segundo o padrão humano, cabelos ruivos e lisos, usavam roupa cinza de gola alta, cobrindo o pescoço, cinto da mesma cor. Os sapatos eram uma continuação da roupa. Falavam e conversavam entre si, uma linguagem que não a entendia, mas em voz agradável. Ao sentar-se, sentiu-se fraco, e aquela iluminação que oscilava constantemente desde uma intensidade ofuscante até uma fraca luminosidade perturbava sua visão. Após umas 3 horas de viagem, ele notou que, pela janelinha ao seu lado, que não havia mais escuridão lá fora, e viu cidades com altos edifícios e matas de coloração mais escura do que conhecia. Depois de umas 3 horas, a nave entrou de novo na escuridão. Os tripulantes mostraram-lhe um painel no qual apareciam coloridos veículos e pessoas que aparentemente o olhavam. Só havia luminosidade no painel quando estava escuro lá fora. Dirceu teve a impressão e que a maior parte da conversação dos homenzinhos era sobre aquele painel. Ao regressar, a nave desceu no mesmo local, parando a uns 3 metros do chão. Dirceu foi amarrado, descido por um dos pequeninos. Quando tocou no solo, a amarra soltou-se por si mesmo, sendo recolhido pelo aparelho, que em seguida afastou-se em voo oblíquo para cima, desaparecendo em poucos segundos. No local da aterrissagem, Dirceu Góes procurou imediatamente aliviar a bexiga, que sentia muito cheia. Com enorme surpresa, notou então que, antes de sair a urina, era expelido pela uretra um gás sibilante. E por 3 ou 4 dias esse gás era expelido antes da urina. Como se sentia um pouco fraco das pernas ao descer do disco, ficou sentado no chão uns 10 minutos para recuperar energias. Chegou em casa pouco depois das 5 horas da manhã. Passou 5 dias acamado, com forte disenteria. Nos primeiros dias teve febre, emagreceu e sentiu dor de cabeça e fraqueza durante o mês. Período em que permaneceu em casa, não foi ao médico. Caso São Benedito. O episódio ocorreu na cidade de São Benedito do Sul, no interior de Pernambuco. No dia 19 de junho de 1967, a protagonista Maria de Figueiredo, moça de físico robusto, tinha 18 anos de idade, havia completado o primário, não gostava de ver filmes, nem de ler livros que lhe pudesse deixar qualquer opinião pré-formada em relação ao episódio. Às 9h30 de um dia de sol brando e com leve brisa, ela estava no milharal de seu pai, na roça.
apanhando algumas espigas, porém com receio de se deparar com alguma cobra venenosa. Seus dois irmãos menores, um de 8 e outro de 10 anos, que estavam em sua companhia, haviam se afastado um pouco. De repente, ela sentiu um golpe de vento mais forte que agitou o milharal. Em um ligeiro estalido na sua retaguarda, voltando-se, defrontou-se com um pequeno ser de aproximadamente 1 metro de altura. A uma distância de uns 3 metros, a cerca de 2 metros atrás das criaturas estava um pequeno aparelho alongado, medindo mais ou menos 2 metros de comprimento por 1 metro de altura, de aparência metálica e cor escura, mas com uma cúpula transparente, como se fosse de vidro, e tendo à sua frente algo parecido com uma hélice ou pequena cruz. Dentro do aparelho, através da cúpula, ela percebeu outro indivíduo, mas deles só eram invisíveis o ombro e a cabeça. O aparelho estava inclinado, suspenso no ar, cerca de 1 metro do chão. Um homenzinho à sua frente andou no milharal, apanhou um espiga de milho, examinou-o bem, porém com naturalidade. Olhou então para Maria e fez alguns gestos. Ela interpretou como se ele estivesse lhe indagando se o milho era alguma coisa comestível. Teve a impressão de que o ser disse qualquer coisa ao seu companheiro que estava dentro do aparelho. Depois, ele andou ainda um pouco dentro do milharal e, em aceno do seu companheiro que estava dentro da nave, retornou e entrou naquele objeto. Nesse momento, o cãozinho que acompanhava Maria começou a ladrar e saltar em direção ao aparelho, que subiu imediatamente, chegando a bater nos galhos de uma embabueira. Foi aí que tive o maior medo e desmaiei, disse a testemunha. Quando recuperou o sentido, seus dois irmãos estavam ao seu lado, chamando pelo nome. Indagado, explicou que o rosto do ser era ovoide comprido, que o homenzinho tinha um bigodinho bem aparado e cabeleira escassa, cortada de forma circular. Na calça havia um cinturão e, ao que lhe pareceu, um bolso de algibeira superposta à blusa. Havia um colete pendente no seu pescoço. Ele trazia um medalhão com símbolos estranhos e indecifráveis para ela. Maria teve ímpetos de gritar para seus irmãos, porém ficou calada, embora pudesse falar. Ouvia e sentia tudo, porém achava-se imobilizada. Acha que viveu realmente um episódio, pois o seu cachorrinho que latia e pulava em direção ao aparelho parecia ver alguma coisa. O caso Shoa Lake. Os casos envolvendo danos à vegetação à altura da copa das árvores são extremamente raros. No Canadá, o mais conhecido aconteceu às margens do lago Shoal, Ontário, próximo ao limite de Manitoba. Na noite de junho de 1967, Mr. Robert G. e alguns membros de sua família estavam voltando para casa de barco quando notaram um objeto oval e brilhante flutuando a 50 pés de altura da copa das árvores a cerca de meia milha de distância. À medida que eles se aproximavam da nave metálica e prateada, ela subitamente deu uma guinada para baixo, rumando em alta velocidade para o barco em que se encontravam. A família bateu numa retirada apressada em direção à outra margem do lago, enquanto o objeto voltava à sua posição original, acima das árvores. Ao tentar aproximar-se novamente do misterioso aparelho, este retornou descer rapidamente uma ilha, forçando-a a recuar. Nesta altura, todos estavam profundamente abalados e resolveram acordar vários moradores das casas ao longo da margem, que também observaram o fenômeno. Após 15 minutos, o objeto repetidamente decolou numa velocidade inacreditável e pareceu ter tomado uma direção noroeste, rumo à fronteira de Manitoba. Um morador local, que não fora avisado do incidente, contou mais tarde que no momento exato da observação, a estática do seu rádio tinha sido tanta que foi obrigado a desligá-lo. Apesar de só podermos especular se o desarranjo foi ou não causado pelo UFO, vale a pena observar que outras dificuldades em aparelhos receptores já foram amplamente descritas em conjunção com a observação de UFOs. Comprovações eletromagnéticas. O Departamento Federal de Defesa Nacional, após ter ouvido falar do incidente, conduziu uma profunda investigação que incluiu, entre outras coisas, um aerofoto local para observação de reconhecimento. Os sumário de investigação datado de 1967, enviado ao comando do pessoal da defesa do quartel-general das Forças Armadas em Ottawa, revela que o objeto foi descrito como de formato oval, com uma ligeira elevação na parte superior, bastante parecido com uma capota. Quando foi observado pela primeira vez, foi descrito como metálico de coloração vítrea. Todavia não havia luz visíveis enquanto o objeto descia rumo ao barco. As copas brancas e brilhantes, o objeto estava perfeitamente visível. O seu tamanho foi calculado em 25 e 30 pés de largura e aproximadamente 10 pés de altura. À medida que se aproximou do barco, adquiriu uma coloração alaranjada e nenhum ruído foi notado por nenhuma das testemunhas.
e nenhum ruído foi notado por nenhuma das testemunhas. Também foram encontradas folhas murchas na copa das três, de três tipos de árvores diferentes: betula, aveleira e cerejeira silvestre, todos localizados na área da observação. O relatório revelava que estas folhas foram, mais tarde, analisadas pela Universidade de Manitoba. Um conjunto de amostras revelava a presença de um fungo que fora o causador da perda do vículo. Contudo, outras amostras não demonstravam a presença do fungo praga. O Departamento Florestal examinou várias árvores na área de observação do UF e comunicou não estar capacitado a explicar a razão da presença das folhas murchas num certo número de árvores. Várias árvores estavam afetadas sem apresentarem um sinal padronizado e evidente, exceto o fato de que a perda do vículo da vitalidade poderia ter sido causada pelo calor, embora não dispusesse de outra evidência para servir de apoio a esta possibilidade. A investigação foi concluída sem que tivesse chegado a qualquer conclusão descoberta. O físico James McCampbell, da Califórnia, afirmou que os UFOs emitem forma de radiação micro-ondas, que pode gerar emissões de plasma luminoso de calor a cerca de 400 graus. Isto pode estar ligado ao branco brilhante visto na copa das árvores e à tonalidade alaranjada do UFO, que sugere fortemente um efeito de plasma. Os relatórios preliminares do Departamento de Defesa indicam, para aumentar ainda mais o mistério, que uma das árvores tinha sido derrubada misteriosamente no local da observação. Posteriormente não foi feita ainda nenhuma outra referência a este respeito, nem no relatório final, nem no relatório do Departamento Florestal. Ainda mais intrigantes são as declarações feitas pelo astrofísico Dr. Peter Milan, àquela altura o diretor de pesquisa das camadas superiores da atmosfera do Conselho Nacional de Pesquisa. Numa carta endereçada ao Dr. J. Allen Hynek, datada de 2 de junho de 1970, ele escreveu: não me aprofundei nesta observação em particular antes, porém a semelhança do relato com muitos outros dados que temos sobre Vênus deixou-me imediatamente curioso. Por isso, acabo de realizar um levantamento rudimentar da posição de Vênus durante a hora em questão em Shoal Lake. Vênus estava no seu maior afastamento do céu ocidental, 6 graus acima do horizonte, numa direita, e dentro a 40 minutos de ajustamento. A Lua encontrava-se à esquerda do observador, conforme foi declarado, enquanto que o planeta achava-se à sua direita. É possível que alguma refração anômala tivesse acontecido, porém a movimentação irregular do barco acrescida do bem conhecido efeito do ponto de movimento poderia muito bem ser o responsável por todo o relato do fenômeno aéreo. Devemos concluir que Vênus foi o responsável por ter se aproximado e ameaçado os ocupantes do barco por 2 vezes, por ter murchado as folhas das árvores, mudando seu próprio aspecto de metálico para coloração alaranjada. Criado estática eletromagnética e finalmente desaparecido na velocidade inacreditável, pergunta. Uma proeza por demais fantástica para um planeta que se encontra a milhões de milhas de distância. O caso Krishas. Em 13 de agosto de 1967, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira. Na década de 60, o capataz Inácio de Souza, na ocasião com 41 anos, avista um disco voador pousando na fazenda onde morava e trabalhava. Dispara contra um dos tripulantes do objeto e, em troca, é atingido por um facho de luz que o debilita. Quase 2 meses depois, Inácio morre de leucemia. Inácio de Souza era casado com Maria de Souza e pai de 5 filhos. Ele era um homem simples e analfabeto, mas que era muito valorizado pelo dono da fazenda onde trabalhava, morava desde 1961. Ele nunca tinha visto um OVNI ou mesmo ouvido falar de discos voadores. Em 13 de agosto de 1967, por volta das 16 horas, Inácio e sua esposa voltavam para casa, a fazenda de Santa Maria, entre Pilar de Goiás e Crixás, no estado de Goiás. Após chegar à sua residência, o casal percebeu que havia um objeto estranho na pista de pouso da propriedade. Tal objeto tinha o formato de uma bacia virada de boca para baixo, tendo um tamanho estimado de 35 metros de diâmetro. Nas proximidades deste aparelho haviam 3 homens que vestiam um traje inteiriço de couro
da cor da pele. Vejamos o que Inácio relata sobre a ocasião. Eu e Maria voltavam para Crixás e os seres estavam lá. Eu pensei que eles eram pessoas que vieram nos visitar, mas eu estava com um pouco de medo do tipo de avião que eles tinham. Eram pessoas da mesma aparência como nós, exceto que pareciam carecas. Não sei se eles tinham cabelo. Eles estavam brincando e brincaram como crianças, mas em silêncio. Quando eles nos viram, eles nos apontaram o dedo e começaram a correr na nossa direção. Gritei para minha esposa para ir correndo para casa. Como eu tinha comigo uma espingarda, eu atirei em um que estava mais próximo. Nesse momento saiu do avião como uma lanterna, uma luz verde. Acertou-me no peito, no lado esquerdo. Eu caí no chão, minha mulher correu em minha direção, tomando a arma. Mas os homens já estavam de volta no avião, que decolou em um voo vertical, em alta velocidade, fazendo um barulho semelhante ao das abelhas. O caso de Crixás chegou ao conhecimento dos ufólogos através do dono da fazenda, a ASM. O dono pediu para permanecer anônimo, que não estava presente no momento em que o caso ocorreu. Ele chegou ao local 3 dias depois do evento, encontrou Inácio já doente. Mais tarde, contatou ufólogos do Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, presidido pelo ufólogo Felipe Machado Carrion. A ASM, além de proprietário da fazenda, era industrial. Ele relata: cheguei na fazenda 3 dias após o evento, eu não sabia de nada. Descendo do meu avião, a esposa de Inácio me esperava e disse que ele estava doente. Como era um homem forte que nunca caía enfermo, eu fui à casa dele, vendo ele deitado, eu lhe disse enfaticamente: o que você tem, rapaz? Perguntei. Então ele respondeu: patrão, eu matei um homem. Eu fiquei surpreso e eu perguntei-lhe: mas como você pôde fazer isso? Perguntei. Em seguida, Inácio narrou detalhadamente com o que tinha acontecido, explicando que estava fora e que havia se assustado com estes homens, pensando que eles iriam sequestrar a família. O senhor ASM já tinha conhecimento sobre fatos ufológicos, mas resolveu não comentar sobre este fato com Inácio, que pensava que os homens que haviam visto vinham da cidade de São Paulo. Ele decidiu-se então analisar o local do pouso do objeto para ver se havia mancha de sangue do homem ferido por Inácio. Ele não encontrou nenhum vestígio. O proprietário achou isto muito estranho, pois Inácio não errava um tiro a 60 metros de distância. Além disso, ele estava com um peso na consciência por ter matado um homem. Ainda segundo a ASM, no primeiro e segundo dias ele sofreu de náusea, formigamento e dormência de todo o corpo e suas mãos tremiam. Decidi levá-lo para Goiânia para fazer um exame completo. Recomendei manter silêncio sobre o fato. Em Goiânia, o médico, sem saber o que era, verificou a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro do lado esquerdo do tronco, quase até o ombro. Para tratar queimaduras, ele decidiu aplicar o remédio aguento de picatro de Butensin. Quanto aos outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originado em uma erva daninha que ele supôs que Inácio tenha comido. Eu decidi dizer ao médico o que tinha acontecido. Surpreso, ele perguntou ao Inácio: alguém mais viu esses homens? Inácio respondeu: minha esposa. Então o médico me puxou para um canto e me perguntou se eu nunca tinha falado com Inácio sobre os OVNIs. Eu disse a ele que não. Ele decidiu então perguntar a Inácio se ele já tinha visto em qualquer ocasião esse tipo de aeronave, ou se alguém já tinha falado sobre isso. Inácio respondeu: não, senhor, eu nunca vi nem ouvi. O médico então solicita o pagamento da internação clínica para Inácio e pediu um exame completo de fezes, urina e sangue. 4 dias depois de ser colocado sob observação, Inácio foi enviado para casa. Surpreendido por não terem mantido o tratamento, eu fui ver o médico. Este me disse que o caso de Inácio era fatal e que os exames mostraram que ele estava sofrendo de leucemia, câncer de sangue e teria apenas 60 dias de vida ao máximo. Ele me disse ainda que ele esqueça tudo o que aconteceu, como se não tivesse acontecido nada, pois ele tinha um nome a preservar e que tudo isso só iria causar pânico. Quanto a mim, eu não ouvi nada e não sei. Tenho uma reputação e para mim isso é um caso de leucemia. No dia seguinte que se seguiram, houve uma constante degradação no estado de saúde de Inácio. Ele apresentou
em todo o seu corpo mancho, na pele de cor branco amarelado, de tamanho de uma unha, ao mesmo tempo que sentia dores terríveis. Quando faleceu em 11 de outubro de 1967, ele estava muito magro, mesmo em meio a tanta agonia. Inácio recomendou que sua esposa queimasse o colchão, a cama e seus pertences depois de sua morte. O caso Crixás revela o perigo que se esconde por trás de um contato imediato. Inácio possivelmente já sofria de leucemia antes do seu contato. Com a exposição, a energia emitida pelo objeto sem processo foi acelerado, resultando em sua morte. 60 dias depois, não é apenas um feixe emitido pelo objeto que pode trazer prejuízo à saúde da testemunha. Aproximar-se destes aparelhos quando pousados, ou mesmo andar e permanecer por muito tempo dentro de marcas produzidas por suas aterrissagens é igualmente danoso à saúde. Igualmente perigoso é adotar uma postura agressiva diante do fenômeno. Aparentemente, os tripulantes dos OVNIs, seja lá quem for, adotam posturas de não agressão, mas podem reagir agressivamente em caso de necessidade. Todo cuidado é pouco. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.